Valendo? Oi. Deu? Aham. Salve, pilotada! Tá aqui quem vos fala é Marcelo, estou aqui com o nosso VP, o Renato, e lá na retaguarda o Gabriel, né, com os textos ali do nosso briefing. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter, nessa temporada, a gente vai fazer um briefing único, né, que a gente vai falar agora no início do campeonato, como é que ele funciona, né, com relação às etapas, ali, para o pessoal ficar antenado, para ver se fica uma coisa mais fácil de ser entendida ali. Além disso, a gente vai também disponibilizar depois esse vídeo. A gente está gravando hoje, que é dia 6 de março. A gente vai dispor, acho que é na quinta-feira ou na sexta, que a gente vai deixar disponível, tá, para vocês. E também a gente vai mandar depois o texto ali, se alguém quiser ler, né? Fechou? Então vamos lá. Com relação ao formato do campeonato, né, que já me perguntaram. Então a gente tem assim, são dois campeonatos simultâneos, nas duas categorias, K1 e K2, né, que aparece ali. Então tem o Champ de Piloto, que tem 9 etapas com um descarte, onde o piloto soma sozinho os pontos, ok? Então das 9 ele vai descartar uma. E o Champ de Equipes, né, que são as duplas ali, aí soma as 9 etapas sem descartes. Então as duplas formadas somam um ponto para as equipes, ok? Na ausência de um piloto titular, né, você pode chamar um piloto reserva, substituto, né, para vir fazer parte ali, para dizer, o cara não pode ir, o outro cobre lá, né? Até a sétima etapa pode ser qualquer piloto lá que não tem nenhuma relação. A partir da oitava etapa, né, aí só alguém que tem que ser aprovado ali para uma lista do KDA, ok? Tá, agora vamos ao formato das etapas. Como é que são o formato das etapas? São duas corridas de 15 minutos, né, para esse ano. Na corrida, a primeira a gente chama de C1, certo? Onde a gente tem o sorteio dos cards são realizados no ato da confirmação do sistema do cartódromo, né? E aí a gente tem uma classificação de 4 voltas, ok? Só para deixar claro, o que eu estou falando aqui serve para as duas categorias, tá? A K1 e a K2, é exatamente igual ali, beleza? Então, voltando, na classificação são 4 voltas, tá? Depois disso, a largada é em fila indiana, em um movimento, que a ultrapassagem é permitida somente após os cones, né? E aquele que descumprir vai ser penalizado, ok? Na corrida 2, o que a gente tem? Mais uma corrida de 2 minutos, que é a C2 que a gente chama. A gente inverte os karts. A gente tem, para entender a inversão dos karts, pela classificação, a gente inverte os karts. Então, assim, quem fez o último tempo vai ficar com o kart do pole. Só que a posição de largada, ela vai ser a inversão da posição de chegada. Então, assim, a gente fez isso, já está adotando um tempo para dificultar ali, né, para não ter malandragem, ok? O procedimento de largada é o mesmo da C1, né? Na corrida 2, o que a gente faz? A gente chama de uma volta de instalação. Até o pessoal me perguntou, como é que é essa volta de instalação? A gente forma o pelotão, certo? Ninguém ultrapassa, e aí dá uma volta pelo anel externo para poder sentir o kart, aceleração, freio, para pelo menos ter uma noção para poder largar, ok? Essa que é a volta de instalação que a gente chama. Bom, acho que ficou claro, né? Com relação aos traçados que a gente vai usar no campeonato, aí são esses aí de baixo, que o Gabriel está mostrando. Nessa primeira etapa a gente vai usar o traçado 2, né? Depois o 1 e assim vai alternando, ok? O que a gente tem ali nessas marcações ali que tem em amarelo, esses 2x, tanto no traçado 1 e no traçado 2, na reta das 500. Ali a gente deixa os totens de 1, 2 e 3, né? O que acontece? Os 3 primeiros colocados receberam a bandeirada, eles vão entrar, vão completar a volta, né? E depois eles vão parar nas respectivas posições lá, né? Vai o fotógrafo, vai tirar a foto deles lá, ok? Tem que ficar atento a isso. Com relação a um outro procedimento ali que me perguntaram bastante, troca de kart. A troca de kart, a gente permite apenas uma troca de kart na corrida 1 durante a tomada de tempo, ok? Então, o tempo vai ser aferido ao piloto, vai ser sempre com o último kart utilizado, né? Se ele passou com o último kart, marcou um tempo pior que o outro, né? Com o kart que ele está, ele vai com esse kart, ok? Então, uma troca na C1, deu a bandeirada, não troca mais, né? Tá formando ali, não tem mais chororô, ok? A não ser que seja um problema mecânico, que atestado lá pela direção de prova, aí sim pode ser feita a troca, né? Vamos dizer que furou um pneu, alguma coisa do tipo, certo? Com relação ao item 4 agora, a pesagem, né? Bom, o peso mínimo das categorias aí, das duas, são 90 quilos, ok? Como é que a gente faz?
antes da classificação, a gente faz uma pesagem com o piloto para aferir o peso corporal dele, né, e dizer, vamos dizer, o Gabriel pesa, sei lá, 70 quilos, vai levar o banco de mais 15 e vai levar mais 5 quilos, né? Então, vai ficar anotado ali, ele leva o banco mais uma barra, ok? Aí depois, logo após as corridas 1 e 2, acabou, entrou no kart, nos boxes, ok? Aí vai parar ali, vai ficar junto do kart, o comissário vai conferir quem tem lastro ou não, vai estar passando e vai estar checando se o piloto foi para a pista e voltou com o peso que ele deveria estar, ok? Aí após a corrida 2, acabou a primeira corrida, você só tira o lastro ali, deixa o lastro no kart, ok? Aí vem lá o comissário, conferiu, ok, tá tudo certo. Aí você pode tirar já para deixar para o outro kart. Quando acabar a corrida 2, aí você vai pegar o teu peso, ok? E aí vai se dirigir lá na balança, que aí vai ter a checagem do peso, que aí tem que bater o peso corporal com mais as barras, se for o caso, né? E o limite é 89 quilos, ok? Se pesar 88,9, está fora, vai desclassificar. Então a gente já dá, assim, uma tolerância, assim, que a gente acredita que seja mais que o suficiente. Beleza? O seguinte ali, o 5. O que a gente tem no KDA? A gente tem um quadro de penalizações ali que a gente aplica de 3, 5 e 10 segundos, né? Então tá ali bem explicado, né? O que cada atitude, qual é a penalização para ela correspondente. Então isso aí acho que todo mundo recebeu, mas depois vai receber. Então tá ali, né? Se tiver alguma dúvida, leia com atenção ali, né? Todos os detalhes, né? Um ponto que eu vou frisar só com relação ao 9, por exemplo, um toque traseiro lateral com vantagem e prejuízo ao oponente. Então, vamos dizer assim, eu bati lá no Gabriel, né? E o Gabriel perdeu 3 posições ou mais, né? Então, eu vou ser penalizado em 10 segundos. Se ele perder uma posição, 3 segundos, ok? Então, depois leiam com atenção esse quadro de penalização, que a gente é bem rigoroso com isso, tá? A gente quer vamos dizer assim, o campeonato da melhor forma possível, com muita esportividade, né? E a gente é bem, o Juan é muito criterioso com isso, ele vai aplicar, né? Tanto é que no item seguinte ali, a gente tem uma carteira de pontos dos pilotos que aí estão. Então, como é que funciona? Você tomou uma penalização, você recebeu como se fosse um cartão amarelo, ok? A segunda penalização, você vai na corrida seguinte, sempre na corrida 2, você vai para o final do grid. Você tomou 3 punições, tá? O que é o detalhe? É isso, essa penalização, ela nunca vai acabar. Ela assim, ó, o que vai acontecer? Ela não morre. Então, não é que você pagou a penalização e zerou. Você tem duas penalizações, você está em último. 3 penalizações, é o último, mais 10 segundos parado no grid. 4 penalizações, né? E assim sucessivamente, até que a gente, com 6 punições, a gente suspende o piloto uma etapa do campeonato. Né? A gente, nesses anos que a gente está fazendo isso, a gente nunca viu chegar, né? Acho que o recorde é 4, se eu não estou enganado aí, o nosso recordista. Então, a gente vai ser bem criterioso. O que a gente fez, assim, um lado positivo dessa história? Às vezes acontece o cara levar uma punição e tal, e carregar essa punição ao longo do campeonato. Quando chegar na 8ª etapa, se ele tiver só uma punição, a punição aí, nesse caso, quem tiver uma punição vai ser zerado para ir para a final, né? Não vai pendurado, ok? Mas se tiver 2 punições e chegar na 8ª etapa a tomar a terceira, né? Não vai ser penalizado, não vai ter escapatória, ok? Então, assim, essa questão da carteira de pontos, ela é bem rígida, tá? Mas, assim, ao longo dos anos aí que a gente viu, assim, o pessoal com duas punições, né? 3 ali, exagerando, né? Então, é que o cara tem que pensar. A gente é duro para que o cara pense na atitude dele. Fala, pô, se eu tomar mais uma punição, eu vou largar em último e vou tomar 10 segundos. Vamos dizer que o cara esteja na terceira. Né? Então, é isso que a gente quer que o cara pense, ok? Só para complementar, as punições elas são por corridas e não por etapas. Então, Sim. se você tomou 2 punições na corrida 2, a próxima corrida que seria a corrida 1 da próxima etapa, você já vai tomar
a primeira consequência aqui que seria largar de último. Se na corrida que você largou de último, você já tomou outra punição, na corrida 2 daquela segunda etapa, você já vai pagar mais a outra punição, que são 10 segundos de pênalti, assim sucessivamente. Então, é de corrida para corrida, né? Não é por etapa. É só um detalhe. Na realidade, a gente sempre faz a punição pagar na corrida 2, né? Porque o último da corrida 1 larga na pole na corrida 2. Né? Então, não teria como o cara fazer isso. Mas o ponto é esse, né? É que o cara tem que pensar muito bem, porque ele vai ser punido e vai carregar isso aí. A gente já viu chegar no campeonato, o cara chegar na última etapa, acabar sendo punido na corrida 1, e aí saiu da briga pelo campeonato na final. Né? Então, isso faz toda a diferença. Então, tá aí, né? Tem todas as explicações, uma punição, duas ali, e qual que é a consequência, ok? Beleza. Com relação ao item 7, a direção de prova, né? A gente tem o nosso diretor de prova aí, que é o Juan, né? Agora a gente tem mais um integrante que faz parte com a gente aí, que é o Will Bueno, nosso diretor esportivo, que ele vai auxiliar, ok? O Juan. E mais 2 fiscais, né? Então a gente vai ter um mínimo de 4 pessoas atuando na fiscalização em pistas, né? E provavelmente, quando correr a K2, o pessoal da K1 ali, pode ser eu, o Renato, o Gabriel, né, quem estiver ali, também vai dar um auxílio ali, né, seja lá conferindo o lastro, né, está de olho nas ações em pista. O que a gente quer? A gente quer corrida num nível bem legal, né, agora, se tiver que ser punido, com certeza vai ser, tá? O Juan é um cara que não deixa passar nada, beleza? Um detalhe também importante aqui, a direção de prova ela será rigorosa, como eu falei, aplicará as punições estabelecidas, né? Portanto, pense nos seus atos em pista. As punições também elas são aplicadas somente pela direção de prova com auxílio do diretor esportivo e fiscais, sem qualquer interferência de pilotos. Então não adianta um piloto lá se reclamar lá, olha lá o cara tocou, mas isso tem que ser visto lá pela direção de prova, né? Ou pelos fiscais, ou tem uma câmera que gravou isso, e aí sim pode ir lá contestar com a direção de prova. Agora, simplesmente pelo fato do cara viu e não tem nenhuma prova, não tem nada, né? Não adianta chorar, falar comigo, com o Renato, com o Gabriel, com qualquer um que seja, ok? Todas as reclamações sobre incidentes deverão ser dirigidas à direção de prova, ao final de cada corrida. Então, você tem um problema lá, houve um toque, você vai lá e fala com o Juan, ô Juan, aconteceu assim, 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 o cara me tocou ali, assim, assim, assado, tem o vídeo aqui, ele pode dar uma verificada, né? Mas, de novo, a decisão é sempre da direção de prova, não tem qualquer interferência de qualquer membro da diretoria do KDA, beleza? Com relação ao próximo item, a utilização das imagens de câmeras para revisão ou aplicação da penalização. A direção de prova poderá fazer uso das imagens de câmera on-board, né, de câmeras oficiais fixas, quando houver, para verificação dos incidentes de corrida, certo? Então, vamos dizer assim, na filmagem, né, a gente vai ter a transmissão lá, tem lá um problema lá, solicitaram lá, o diretor de prova vai ver, então, se ele achar que ele vai verificar, que vai mudar a decisão dele, né, tudo bem. Mas a decisão é sempre da direção de prova, né? O piloto envolvido no incidente ou penalizado, caso possua, poderá mostrar a sua gravação à direção de prova, de novo, a qual poderá, a seu critério, verificar o ocorrido. Né? E então, ali, frisado em vermelho, ali, ó, caberá única e exclusivamente à direção de prova a decisão sobre a revisão da penalização, a seu critério, poderá retirar, manter ou ainda punir, se for o caso. Alguma coisa que ele não viu, alguém trouxe uma imagem, ele constatou que realmente foi uma infração e ele vai punir o piloto, ok? As reclamações para verificação posterior de punição, né? Vamos dizer assim, já aconteceu o caso. Acabou a corrida e tal, aí o cara separou o vídeo dele lá e mandou, olha, eu fui punido, mas eu tenho essa gravação aqui e eu queria que desse uma analisada ali, porque eu não fiz e tal, eu acho que não mereço. Aí o diretor de prova vai analisar, né? Só que isso aí não vai alterar o resultado da prova. O que que acontece? Vamos dizer que o Juan viu essa imagem que você mandou e realmente ele viu, realmente não houve o toque, ele foi tocado por um outro, mas ele não foi intencional ali, então o Juan vai retirar a punição. Então,
para efeito de carteira de pilotos, né, ele pode retirar a punição, como também pode dar a punição, beleza? Mas só para ficar bem claro, mesmo que posteriormente tenha uma análise de uma outra câmera e tal, não vai mudar o resultado da prova. O resultado oficial foi sacramentado ali naquele dia, depois, com reclamação, se houve ou não, e acabou. A única coisa que pode ser feita depois é, se o cara, né, realmente acha que não fez o que aconteceu, é pedir para ser analisado e, caso a direção de prova entenda, pode retirar. Ok? Que mais? Outra coisa que me perguntaram agora, vamos lá para baixo, item 9, placas de numeração fixa, né? Então, assim, cada piloto ali escolheu um número ao longo da temporada, a gente fez as placas lá com o seu número, né, para o campeonato. O piloto vai ficar responsável, né, pela colocação e retirada da sua placa nos karts a serem utilizados, tá? A gente vai entregar a placa no início da corrida 1, né, para os pilotos lá da K2, depois para K1. Esse piloto vai lá, ele vai, pegou o kart 10 lá, então ele vai lá no kart 10, vai tirar lá as borboletas e vai colocar em cima da placa do kart 10 a placa do número dele. Vamos dizer que é o kart 20, a placa 25. Aí botou ali com a borboleta e tal, vai ficar por cima. Por que fica a outra placa por baixo? Para a gente saber depois na inversão, né? O Renato vai pegar o kart 10, então já tirou a placa depois, ele vai para o kart 10 e vai colocar o número dele. Ok? E no final da etapa, o piloto tem que devolver a sua placa para a organização. Certo? Tá, por fim ali, cara, alguns avisos importantes ali que a gente sempre dá, né? Que é fundamental, assim, que a gente espera de todo mundo, né? Respeito, né? A direção de prova e aos fiscais, certo? De novo, a direção de prova vai ser rigorosa e vai aplicar todas as penalidades previstas no regulamento, tá? Então, assim, é fundamental respeitar o adversário na pista, né? Às vezes eu sei como é que é, o cara fica nervoso e tal, respira fundo lá depois, vem lá, conversa lá com o Juan, com o Will, né, com o fiscal, quem for lá, mas não vem resolver nada de cabeça quente. Tá? É para lembrar que a essência desse campeonato, quando ele começou lá atrás, em 2015, foi reunir os amigos para andar de kart. Então, a nossa essência é a confraternização entre amigos. É óbvio que todo mundo ali abaixou a viseira, o cara quer disputar, quer ganhar. Isso é natural. Mas dentro, a gente não é inimigo, é dentro da esportividade, entendeu? Tá? Aí o que eu gosto de ressaltar aqui, né? Sempre nas voltas iniciais, ele tem tranquilidade para evitar acidentes, faça disputas limpas, recue para evitar acidente, tente ultrapassar na próxima, né? Use a cabeça, né? Não estrague a sua corrida nem a do adversário, né? Isso é uma coisa assim que o cara tem que ter em mente. Vamos correr, vamos se divertir, né? Eu sei que vai acontecer, isso é natural. Ao longo do campeonato a gente vai ter problemas, né? Pessoal de cabeça quente, mas a gente espera minimizar isso, tá? E quem vai resolver isso, aí vocês vão conversar lá com o Will, né? E com o Juan, que eles é que vão direcionar essas reclamações, ok? Um detalhe lá que eu estava esquecendo aqui, me perguntaram também, é permitido empurrar tanto na corrida quanto na classificação. Claro, empurrar da forma correta, né? Não vai empurrar o cara lá apoiando lá na curva, lá, assim, empurrar o cara e para sair mais forte, né? Saber empurrar, né? Então, era isso, meus amigos, né? O que a gente quer dizer para vocês é obrigado por vocês fazerem parte do KDA, né? O KDA cresceu agora, dobrou de tamanho. A gente espera que dê tudo certo, né? A gente tá investindo nesse novo formato aí com 42 pilotos. Muita gente boa, um nível bem legal. Então a gente espera que seja divertido, tá bom? Então esse é o único briefing que vai ter. E depois, nas outras etapas, a gente vai mandar o briefing só de texto, que basicamente se repete, o pessoal vai entender o formato. Beleza? Agradeço ao Renato aí pelo apoio, ao Gabriel na retaguarda. E pilotada, a gente se vê lá no domingo, dia 12, não esqueçam. E cheguem pelo menos com uma meia hora de antecedência. Ok? Um abraço, obrigado. Valeu.